Nos Caminhos da Bíblia, com Frei Gilberto Teixeira. Justiça e paz se abraçarão. Bem atentos à sociedade, bem comum todos dando as mãos. Os direitos também os deveres, respeitados por todos serão. Então, justiça e paz se abraçarão. 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 Irmãos e irmãs, paz e bem. Hoje, dia 13 de julho, nós vamos abordar um dos temas mais difíceis da carta de São Paulo aos Romanos, quando Paulo fala do cristão e o poder político. Após ter olhado para dentro das comunidades e descoberto nelas uma grande riqueza, Paulo aborda o difícil tema das relações das comunidades com o poder político. Trata-se de um dos textos paulinos mais espinhosos. Lendo-o, dificilmente as pessoas ficam neutras. Algumas podem apressadamente ver aí uma espécie de teologia do Estado, tirando logo as mais descabidas conclusões. Para essas pessoas, Paulo aplaude e aprova regimes totalitários e, em nome de Deus, os abençoa. Outras, mais sensíveis a conceitos como democracia e cidadania, relutam em crer que o Paulo, assassinado pelo Império Romano, seja justamente o autor deste texto. Essas últimas, sobretudo após ter conhecido um pouco mais o apóstolo Paulo e ter estudado alguns textos dele, relacionando-os com os nossos dias, desejariam que Romanos capítulo 13, versículos 1 a 7, o texto que hoje vamos refletir, não constasse entre os textos do apóstolo. Como podemos sair desse impasse? Creio que ambas as partes deverão ceder um pouco. Quem gostaria de ver em Paulo alguém que, em nome de Deus, legitima regimes absolutistas, descobrirá seu grande esforço de jogar um pouco mais de luz sobre um tema tão difícil. As pessoas que gostariam de ver em Paulo alguém tão ou mais democrático do que nós, deverão reconhecer e aplaudir o esforço do apóstolo em não se submeter aos regimes ditatoriais. Para compreender bem esse texto, cremos seja importante partir do Antigo Testamento. Por isso, examinaremos brevemente como a Bíblia entende a questão do poder, pois ainda que não o faça de modo explícito, Paulo, nesta parte de sua carta, é devedor de uma tradição que vem do Antigo Testamento. Ainda nessa linha, descobriremos que algumas vezes o Antigo Testamento apresenta a autoridade política como instrumento de Deus para a vida e também para o castigo. Isso também deve ter exercido influência no pensamento de Paulo. Amanhã, então, em poucas palavras, procuraremos sentir a situação social da metade do primeiro século no contexto do Império Romano, a fim de perceber como Paulo se orienta diante do barril de pólvora formado pelas tentativas de independência política dos povos dominados. E aí, então, essas premissas todas nos permitirão entender melhor o texto de Romanos 13, 1 a 7, em vista de uma consciência política mais adequada aos nossos dias. Então a nossa proposta é esta. Hoje, quarta-feira, vamos olhar um pouco para o Antigo Testamento. Amanhã,
quinta-feira, nós vamos olhar o contexto em que Paulo e a comunidade de Romanos está vivendo, para, no terceiro dia da reflexão deste texto, então, olharmos o que de fato esse texto ilumina a nossa realidade política de hoje. Serão 3 dias com este mesmo texto, a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículos de 1 a 7. Iniciemos então com a nossa oração este nosso momento de meditação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, seguindo os passos de Jesus Cristo, coloco-me a ouvir as palavras de Paulo apóstolo aos Romanos. Compreendo que o Evangelho é vossa força a nos salvar, a libertar-nos de nossos pecados. Desejo ardentemente fazer-me discípulo de seu Filho Jesus, anunciando o Evangelho e buscando construir um mundo novo de justiça e de paz. Que vós, Deus da consolação, nos conceda o amor e a misericórdia para termos os mesmos sentimentos de Jesus, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Como dizíamos, durante 3 dias nós vamos meditar este texto. Vamos então ouvi-lo com atenção. Quem irá proclamar para nós será o Mateus, irmão aqui da nossa fraternidade dos franciscanos de Santa Maria dos Anjos. Ouçamos. Se eu não tiver amor, eu nada sou, Senhor. Se eu não tiver amor, eu nada sou, Senhor. O amor é compassivo, o amor é servição, o amor não tem inveja. O amor não busca o mal. Se eu não tiver amor, eu nada sou, Senhor. Se eu não tiver amor, eu nada sou, Senhor. Submetam-se todos às autoridades constituídas, pois não há autoridade que não venha de Deus. E as que existem foram instituídas por Deus. Quem se opõe à autoridade se opõe à ordem estabelecida por Deus. Aqueles que se opõem atraem sobre si a condenação. Na verdade, os que governam não devem ser temidos quando se faz o bem, mas quando se faz o mal. Se você não quer ter medo da autoridade, faça o bem, e ela o elogiará. A autoridade é um instrumento de Deus para o bem de você, mas se você pratica o mal, tema, pois não é à toa que a autoridade usa a espada. Quando castiga, ela está a serviço de Deus, para manifestar a ira dele contra o malfeitor. Por isso, é preciso submeter-se, não só por medo do castigo, mas também por dever de consciência. É também por isso que vocês pagam impostos,
pois os que têm esse encargo são funcionários de Deus. Deem a cada um o que lhe é devido, o imposto e a taxa. A quem vocês devem imposto e taxa. O temor, a quem vocês devem temor. A honra, a quem vocês devem honra. O poder pertence exclusivamente a Deus. Esta é uma característica do Antigo Testamento. O povo de Deus sempre se orientou por esse princípio e conheceu tempos em que isso gerou fraternidade e partilha, na época das tribos, antes da monarquia. E conheceu também períodos em que o poder concentrado nas mãos de uma pessoa gerou escravidão, exílio e morte, sobretudo no tempo da monarquia. Para o povo da Bíblia, o poder pertence exclusivamente a Deus. E, paradoxalmente, Deus não usa esse poder, ou, se quisermos, o usa de modo radicalmente diferente daquilo que costumamos ver em nossa sociedade. São muitos os textos do Antigo Testamento que falam do poder como propriedade exclusiva de Deus. Começamos com Salmo 62. Trata-se de uma oração individual de confiança que encerra uma profissão de fé. Deus falou uma vez e 2 vezes eu escutei. A Deus pertence o poder e a ti, Senhor, pertence o amor, porque tu pagas a cada um conforme as suas obras. Além de apresentar o fundamento e a fonte do poder, o Salmo associa para sempre ao amor. Poder é o mesmo que amar. No livro dos Provérbios, capítulo 8, versículos 15 e 16, há um texto muito interessante. A sabedoria, que oferece todas as qualidades que Isaías, no capítulo 11, atribui ao rei Messias, diz: é através de mim que os reis governam, e os príncipes decretam leis justas. Através de mim os chefes governam, e os nobres dão sentenças justas. A sabedoria é nos livros sapienciais o mais precioso atributo de Deus. E traduzindo a linguagem nossa, sabedoria é o sentido da vida que Deus pôs em todas as suas criaturas. Ao afirmar que reis, príncipes, chefes e nobres agem através da sabedoria, o livro dos Provérbios coloca o princípio da função da autoridade, governar para que haja justiça. Parece ser este o critério da legitimidade ou da ilegitimidade da autoridade política. É legítima se está a serviço da justiça. É ilegítima se está a serviço da injustiça. O livro da sabedoria torna isso mais claro. Fazendo-se passar por Salomão, considerado rei sábio, o autor se dirige aos governantes e diz: o poder de vocês vem do Senhor, e o domínio vem do Altíssimo. Ele examinará as obras que vocês praticam e sondará as intenções que vocês têm. No entanto, apesar de serem ministros do reino dele, vocês não julgaram com retidão, não observaram a lei, nem procederam conforme a vontade de Deus. Por isso ele cairá sobre vocês de modo repentino e terrível, porque um julgamento implacável se realiza contra aqueles que ocupam altos cargos. Os pequenos serão perdoados com misericórdia, mas os poderosos serão examinados com rigor. Sendo o livro da sabedoria o filho caçula do Antigo Testamento, ele faz uma crítica severa aos que detiveram poder ao longo da história do povo de Deus. Eles não julgaram com retidão. Aliás, é bom recordar a função da autoridade política, no caso do rei em Israel. Defender o povo das agressões internacionais, a política externa. Promover a harmonia que vem da justiça dentro do país, uma política interna. Os detentores do poder no Antigo Testamento não foram capazes disso. O Novo Testamento também segue a trilha do Antigo. Basta recordar as palavras de Jesus no diálogo com Pilatos. Elas resumem tudo que o Antigo Testamento afirma a respeito desse tema. Você não teria nenhuma autoridade sobre mim se ela não lhe fosse dada por Deus,
Está em João capítulo 19, versículo 11. Sintetizando esse item, podemos então afirmar: o poder pertence exclusivamente a Deus. Este, quando delega, o faz para que as pessoas investidas de poder o exerçam para a justiça e para a defesa da vida do povo. Parece ser esse o princípio que norteia o pensamento de Paulo neste texto que ouvimos hoje. Permanecendo em nível de princípio, sem descer ao contexto histórico, percebemos que Paulo se orienta por um princípio geral bem conhecido em todo o Antigo Testamento. No texto que nos interessa, vale a pena ressaltar o que ele diz: não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram instituídas por Deus. Quem se opõe à autoridade se opõe à ordem estabelecida por Deus. Amanhã, então, nós veremos o contexto desta carta de Paulo, como que ele fala para nós nosso tempo. Não podemos tomar conclusões precipitadas. Vamos meditar durante alguns dias este mesmo texto. Bom dia, Frei Gilberto, bom dia, Eliane, bom dia, comunidade de fé, você que reza com a gente nessa manhã de hoje, paz e bem. Mais uma vez, esse momento que a gente está junto aqui, né, Frei Gilberto, fazendo essa catequese, aprendendo junto, e a narrativa de Paulo faz a gente olhar para a sociedade de hoje e fazer a seguinte pergunta: será que os governantes desses tempos também não parecem com aquele tempo? Nós estamos vivendo um tempo muito difícil e sombrio, em pessoas que estão no governo, que faz apologia à violência, ao ódio, à tortura. E a proposta do Evangelho, anunciada por Paulo, é completamente diferente, né? Paulo traz a narrativa do amor, da solidariedade e da partilha. Por isso que esse momento aqui é um momento importante para a gente aprender junto e cada vez mais ser fiel ao projeto de Deus. Senhor, como vive este povo sofredor, lutando para afirmar o seu valor. Senhor, como vive este povo sofredor, tem gente que ainda aumenta a sua dor. Quem devia socorrer enriqueceu, quem devia ajudar o explorou, Quem devia anunciar emudeceu, quem devia transportar o deportou. Senhor, como vive este povo sofredor, lutando para afirmar o seu valor. Senhor, como vive este povo sofredor, tem gente que ainda aumenta a sua dor. Quem devia denunciar endureceu, quem devia governar se aproveitou. Quem devia reclamar se omitiu, quem devia programar improvisou. Senhor, como vive este povo sofredor, lutando para afirmar o seu valor. Senhor, como vive este povo sofredor, tem gente que ainda aumenta a sua dor. Assim chegamos ao final desta reflexão. Que o Senhor nos inspire cada vez mais à prática do amor e da justiça, reconhecendo que todo poder pertence exclusivamente a Deus. E se o poder vem de Deus, ele deve ser exercido em função do reino, para o bem comum, para que todas as pessoas vivam com dignidade. Esse é o sonho e o desejo de Deus. Então, todo poder que verdadeiramente é poder, vem de Deus. Que Ele nos abençoe, em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.